Onde há dúvida, há crescimento. Da mesma maneira que no ambiente terapêutico, o terapeuta pergunta demais para o cliente, para o paciente, nós sabemos que também o cliente e o paciente faz o mesmo. Então nós abrimos as caixinhas de perguntas no Instagram e vamos responder hoje nesse vídeo algumas delas. A primeira é simples. Qual abordagem você utiliza? Depois de 5 anos de psicologia, sempre o terapeuta ele vai tentar buscar uma abordagem na qual ele se sinta mais à vontade, que acaba sendo um construto até mesmo na época do estudo. Mas quando eu estava no terceiro ano de psicologia, eu já tinha me encantado pela logoterapia. A logoterapia, logo, sentido, é a terapia do sentido, em busca de sentido de Viktor Frankl. Ela baseia numa questão bem primordial, olhar o ser humano de uma maneira biopsico-espiritual. A logoterapia leva o cliente, o paciente, a saber, a descobrir qual o sentido da vida. Com a logoterapia e com essa pergunta constante, qual o sentido da vida para você, nós conseguimos levar o paciente a uma reflexão e uma busca real de sentido. Trabalho também com a psicoterapia tomista, que é baseada em São Tomás de Aquino. Nela a gente analisa quais são os vícios e o que eles podem provocar na vida dos clientes, pacientes e como resolvê-los. E aí a gente utiliza as virtudes cardeais e outros. Então ela é muito baseada em identificar aquilo que é sua fraqueza e aquilo que pode levar a sua fraqueza a se tornar uma virtude. Virtudes, virtus, aquilo que te eleva. Na psicoterapia tomista, nós identificamos quais são os vícios, os pecados capitais que levam a pessoa a malefícios e trabalhamos com a questão das virtudes, que auxiliam a pessoa a encontrar realmente qual o caminho a seguir, sendo ético, sendo moral. Todos esses, tanto a logoterapia como a psicoterapia tomista, casa bem com a questão dos 7 tipos de riqueza, que é do livro Além do que te ensinaram. Então, diante das perguntas de hoje, nós vamos trabalhar bastante esses tipos de riquezas. A segunda pergunta é: como saber se estou em relacionamento abusivo ou não? Vários términos. Então, começa por aí. Quem terminou? É sempre interessante você analisar numa relação se existe um equilíbrio. Quem manda mais, quem obedece mais. Alguns, às vezes, sabotam o relacionamento para o término ou para ter controle diante da situação. É aí que a gente começa a identificar se esse relacionamento é abusivo ou não. Lembrando que cada um tem uma bagagem, cada um teve um aprendizado. Então, algumas pessoas elas se colocam mais como introvertidas e só escutam. E outras pessoas já têm aquela fama de ser mais mandonas, de quererem as coisas da maneira que convém. Então, o que nós temos que buscar para saber se é um relacionamento abusivo ou não é analisar qual que é o equilíbrio da relação. Se você se sente à vontade fazendo a vontade do outro, ou se você se sente à vontade dando ordens. É bem explícito. No relacionamento abusivo, a pessoa ela perde a sua paz. Então ela entra num sofrimento psíquico. Ela está com a outra pessoa, ela acha que ela está feliz, mas ela merece muito mais. Exigências e condições são coisas a serem analisadas. Um exemplo, se formos dar um feedback a respeito do outro, alguns feedbacks vão ser mais ou menos assim, ó, eu quero que ele não faça mais isso, eu quero que ele faça isso, está faltando isso ou aquilo. Com análise de feedbacks aproveitosos, levam a pessoa a evoluir não simplesmente para o parceiro, mas sim para a sociedade. Então, o egoísmo fala muito alto no relacionamento abusivo. Terceira pergunta. Como ter paciência com as pessoas ignorantes na política, no trabalho e na família? Parece que engloba tudo, né? Primeiramente, a maior parte das pessoas são ignorantes na política. Lembra que, comportamentalmente falando, a cultura brasileira nos leva a ter ódio dos políticos, a achar que eles são injustos. Mas políticos não são nada mais, nada menos que um reflexo da nossa sociedade, sem ética, sem moralidade. Enfim, é interessante você saber realmente se você tem um conhecimento de política. Hoje, com a questão dos extremistas, tanto para a esquerda como para a direita, fazem que as pessoas sejam retentoras da verdade absoluta. E não, é sempre interessante ter esse questionamento. Então, antes de responder essa pergunta, a pergunta é: será que você tem certeza da sua verdade? Será que você tem certeza que aquilo que você vê como política é o certo ou errado? Lembre, no Brasil é um rebuliço. Mas cabe a nós termos um conhecimento básico do que é política. Sobre ter paciência ou não com outra pessoa, nós sabemos que tem pessoas que gritam para o mundo ouvir as suas opiniões e não querem ouvir a dos outros. Eu sempre digo, para nós termos uma discussão com outra pessoa, nós precisamos discutir uma ideia. Ou seja, como eu sempre falo, que se discutam as ideias, não os homens. Então, quando a pessoa começa a entrar na ignorância, quando ela consegue deixar a raiva dela
exceder, então a gente percebe que essa conversa sobre política não vai ser proveitosa. Por mais que as pessoas falam que política, futebol e religião não se discutem sim. Lembra, nos questionamentos é que a gente consegue realmente construir as nossas ideias e nossas opiniões, e mesmo assim, nós corremos o risco de mudá-las. Então, discutir política na família, com os amigos, no trabalho, acaba se tornando natural, porém, tem muito a ver com sua maturidade. Se você perde a paciência, a maturidade está lá embaixo. Melhor, inteligência emocional, né? Senão você vai querer tacar a cadeira em alguém, só porque você não concorda com aquilo que a pessoa disse, sobre a política ou a respeito de você mesmo. Quarta pergunta. Não sei o que meu marido faz com o dinheiro. Como faço para saber? Eu penso que o relacionamento é semelhante a um celular. Você tem que deixar sem senha e a pessoa tem que saber realmente o que está acontecendo ali. Talvez possa ter algumas mensagens inusitadas que podem sim provocar um determinado ciúmes. Mas na questão financeira acontece a mesma coisa. Talvez aquilo que o seu marido comprou para ele você não vê como algo proveitoso. Mas se você também trabalha, talvez algo que você comprou para você também você não vê como proveitoso. Então necessita de um equilíbrio. Não uma quinta série ao ponto que cada um tem que ter sua mesada, mas o casal tem que chegar num consenso diante das compras que eles têm que fazer. Se você está construindo uma casa, olha só, o ponto principal é a construção da casa. Se você quer adquirir um veículo, esse é. Se é pagar as dívidas, e assim sucessivamente. Você pode e deve, como cônjuge, sendo marido ou esposa, você pode sim perguntar quanto que você ganha e para onde que vai nosso dinheiro. Porque, senão, no relacionamento fica semelhante aos casos de corrupção. É como se fizesse um caixa 2 e por esse caixa 2 você acaba sendo corrupto dentro da sua própria família. A abertura, o senso comum diante do relacionamento necessita disso. Para onde vai nosso dinheiro? Ó, a fatura do cartão deu tanto. Olha, a água esse mês nós gastamos muito. Deve existir esse tipo de diálogo para ser mais aproveitoso e simplesmente o casal conseguir chegar num consenso, a qual eleve a família num patamar que eles tenham um equilíbrio financeiro. Então é sempre bom ambos saberem para onde que vai o dinheiro. Quinta pergunta. Como ter certeza que ele me ama e não me iludir novamente? Eu sempre falo sobre a tríade. Amor eros, patos e filo. Eros é o erótico, é você se atrair sexualmente por outra pessoa. E isso até um cachorrinho tem. Qualquer um pode se atrair fisicamente pelo outro, então é o menos importante. Tanto que na nossa sociedade é até natural você sair com uma pessoa, ter relação sexual e ficar por aquilo mesmo. Então o eros, não que ele perca a relevância, mas ele é o último a ser analisado. Depois, antes disso, você tem que ter o filo. Aquele que é amigo, aquele que ouve, aquele que fala, aquele que faz você crescer. E por último, o amor ágape. Aquele que vem da divindade. Aquilo que você se coloca diante do outro, mesmo sabendo que muitas vezes ele não tem nada a oferecer para você. Lembra que relacionamento, os 6 primeiros meses, são a fase da paixão, que pode chegar até 2 anos e meio. Depois disso que entra a realidade. Eu me recordo da minha mãe quando ela falava que depois de um tempo o amor acabava. O que sobrava era o respeito. Mas não, respeitar é amar. E aí, você se sente amado? Analisa bem essa situação. Dentro também de você souber se a pessoa te ama ou não, é interessante saber qual que é o grau de compreensão. Por isso que eu peço para os casais decorarem as 5 linguagens do amor para saber o que o outro gosta. Porque às vezes o outro só vai se sentir amado se for elogiado. O outro só vai se sentir amado se receber presentes. O outro só vai se sentir amado se receber toques. Sexta pergunta. O que fazer quando o companheiro não busca religiosidade? Antes de mais nada, tem a diferença entre religiosidade, de religião, religare, e espiritualidade. É interessante a gente se encontrar primeiramente com a espiritualidade, nosso contato com o poder superior que rege sobre nós. Acreditar. Porque se tiver ceticismo, não rola. Por mais que a religião tem várias e várias críticas a respeito que lá estão os piores, ou aquela religião é suja, aquela outra colar, religião vem de religare. Então, a maior parte dos atos que nós aprendemos, éticos, morais, ele vem da religiosidade. E até mesmo nós se colocarmos numa espiritualidade mais profunda. Então, cabe a você, primeiramente, despertar a espiritualidade. Como? A religião, a espiritualidade tem que fazer de você uma pessoa melhor. Se você for uma pessoa virtuosa no espírito, você vai conseguir transmitir para as outras pessoas paz, harmonia e, mais do que nunca, mostrar para elas que realmente você é um representante de Deus aqui na Terra. Se o seu cônjuge começa a analisar isso em você e que realmente você mudou em Deus, fica mais fácil convencer. Sétima e última pergunta. Por onde eu começo sendo uma pessoa melhor? Antes de mais nada, quem você é? No livro Além do que te ensinaram,
nós deixamos bem claro os 7 tipos de riqueza e que nota você dá, de 0 a 10 em cada aspecto. Na questão da riqueza, na questão da ética e moralidade, na questão de relacionamento, espiritualidade, saúde. Então, é um equilíbrio. Você tem que analisar realmente quem você é e em que patamar você está. Depois disso, quando você entra no desenvolvimento pessoal, eu deixo bem claro, por mais que a maior parte dos brasileiros não gosta. Leia. Leia muito. Tem tantos livros bons para indicar que fazem você uma pessoa melhor. Um exemplo, o primeiro livro que me tirou da zona de conforto depois da Bíblia foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Parece até alguma coisa ali forte, né? Nossa, que persuasivo. Mas não. É um livro que mostra que nós não podemos ser egoístas e nós temos que trabalhar de maneira que as pessoas vejam que nós se preocupamos com elas, com os interesses delas. Fazendo isso, você fica mais suscetível a ser uma pessoa do bem. E no desenvolvimento pessoal, o sentido está nisso. Você ser uma pessoa do bem. Você trazer algo de bom para a sociedade. E ali depois você vai angariando o conhecimento para conseguir alcançar as outras riquezas, assim como financeira, ética e moralidade e espiritualidade, tá? E entre tantas outras. Mas enfim, a leitura é o segredo. Como mais ou menos dizia C.S. Lewis, que ele, pela leitura, ele era 1000 homens e mesmo assim ele continuava sendo ele mesmo. Porque na leitura você tem diversas opiniões que te constroem. É semelhante ao que acontece com vídeos curtos no YouTube ou no Reels. A maior parte das pessoas, elas querem evoluir com microaprendizados. Você pode ter uma noção, mas você só vai realmente conseguir conquistar quando você se aprofundar, quando você se mergulhar. Assim como as nossas perguntas e respostas. Esse método socrático do questionamento que faz você ser uma pessoa melhor e buscar soluções para os seus problemas. Até mais.